Graças a Deus, boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, Pastor Paulo César, que nós estamos aqui na cidade de Anápolis, Goiás. Eu queria compartilhar com você nesta noite a palavra de Deus. Eu quero estar aqui nesta hora na sua companhia, nesse breve tempo nós estaremos aqui. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus por esta graça que Ele tem nos proporcionado, que Deus possa estar nesta noite, estar abençoando a sua vida, derramando sobre você toda sorte de bênção, derramando sobre a sua casa paz, sobre a sua vida alegria, que em nome de Jesus, que em tempos que nós enfrentamos, em tempos que nós vivemos, nós temos a confiança de estar seguros em Cristo, que nós estamos refugiados embaixo das suas asas. E que o Espírito Santo de Deus, Ele tem nos confortado, tem nos fortalecido e tem nos abençoado. E é muito bom nós estarmos aqui hoje. Eu queria compartilhar um texto da Palavra de Deus, que está escrito no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 30. Ele diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Achegai-vos até a mim. E todo o povo se achegou até ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: O seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Graças a Deus. Esta passagem, ela fala de restauração, ela fala de posicionamento, ela fala de decisões e ela fala de atitudes. Então, quando nós observamos, irmãos, todas as vezes em que Deus, Ele havia determinado sobre o propósito em que devia ser construído altares, então era sempre para um propósito. Deus sempre havia preparado para que o povo preparasse altares, que o que estava sendo estabelecido por Deus era que esse altar não era um objeto, um móvel qualquer que ficasse nos quatro cantos da casa, ficasse escondido, ficasse sem utilidade. Todas as vezes que Deus Ele determinava que o povo fizesse altares, assim foi quando Moisés recebeu a ordem para que ele construísse o altar. Então toda aquelas medidas, aquele modelo, então Deus deu sempre detalhes, e Deus sempre cuidou de detalhes. Por quê? Porque o altar era um dos objetos não mais importante que os outros, mas era onde estava sendo ali oferecido a Deus a oferta, o sacrifício, a adoração. Então, quando Deus estabeleceu para que o povo construísse aquele altar, era para um propósito. E Deus estava estabelecendo, irmãos, a sua vontade em que todas as vezes que se achegassem ao altar, sempre era para o sacrifício. Um sacrifício de adoração, um sacrifício de arrependimento, um sacrifício, irmãos, reconhecendo a majestade e a santidade do Senhor. Então nós olhamos, irmãos, que Deus estava colocando no coração do homem a necessidade de sempre estar diante do altar. E diz a palavra do Senhor que o fogo era necessário ficar ardendo no altar, não podia se apagar. Era uma ordem expressa de Deus, era uma ordem expressa pelo Senhor, para que houvesse o cuidado com o altar, para que houvesse o zelo ao altar, para que tivesse o temor de se achegar no altar para oferecer sacrifício. Não se oferecia um sacrifício de qualquer jeito, não se oferecia um sacrifício com defeito. Todas as vezes que se achegasse até o altar era necessário ofertar sempre o melhor, ofertar sempre o perfeito. Deus sempre exigiu a perfeição no altar. Quando nós observamos, irmãos, a vida de Abraão, quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus,
a palavra do Senhor, ela chega até Abraão, chega até os ouvidos dele. Então Deus, ele faz um chamado a Abraão, Deus faz uma promessa àquele homem, para que ele largasse tudo, para que ele deixasse tudo, para que ele fosse agora direcionado para uma terra, para que onde Deus ia frutificar, para que Deus ia multiplicar, para que Deus ia engrandecer o nome de Abraão. E Abraão não pensou duas vezes. Abraão não duvidou da promessa, não duvidou da palavra, não duvidou do chamado. Ele simplesmente obedeceu à voz de Deus. Simplesmente ele guardou aquela voz e assim ele sai da sua terra, da sua parentela, deixando tudo para trás, para uma terra distante. Deus não havia dito para Abraão se essa terra era perto, se essa terra ia ser breve a sua caminhada. Deus não disse. Deus simplesmente disse para que ele fosse, para que ele obedecesse. E assim tem sido também em nossa vida. Deus, quando ele nos chama, Deus, quando ele nos faz uma promessa, Deus não estabelece tempos, épocas, dias, nada disso. Deus simplesmente ele espera que nós venhamos a aceitar essa chamada e obedecer esta palavra. Então, quando nós observamos, irmãos, Abraão, ele foi o maior edificador de altares. Quando nós olhamos a história desse homem, nós vimos que o coração deste homem era um coração de adorador. A vida dele era adorando a Deus. Tudo que ele fazia, o seu coração estava conectado com Deus, estava diretamente com Deus. Então, quando nós observamos, irmãos, que ele estava na sua caminhada, e nós vamos olhar, irmãos, a importância do altar na vida do crente, a importância do altar na vida do servo de Deus, e que nós vamos entender não no sentido literal, mas o que é o altar onde nós precisamos permanecer e estar, onde Deus espera que nós estejamos. Quando nós olhamos livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 7, diz a palavra que o Senhor apareceu a Abraão. O seu nome ainda não era Abraão. Ele estava dizendo: olha, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar. Então, quando Deus estava com Abraão, e a palavra diz que o Senhor apareceu a Abraão, não foi um pastor, não foi um profeta, nada disso. O próprio Deus se manifestou, o próprio Deus apareceu, o próprio Deus estava falando, o próprio Deus estava confirmando. Diz a palavra que Deus apareceu a Abraão e lhe disse, fazendo e confirmando a promessa. Então diz a palavra do Senhor que ali Abraão edificou um altar, onde a manifestação de Deus aconteceu. Onde a manifestação de Deus aconteceu, Abraão, então ele preparou e edificou um altar. Ele estava ali agora, irmãos, preparando, adorando, edificando. Então a primeira atitude de Abraão que fez, irmãos, foi edificar um altar para adorar a Deus. Deus estava confirmando na vida desse homem. Deus estava estabelecendo uma aliança com Abraão. Deus estava confirmando a promessa. Deus estava ali agora manifestando ali à frente de Abraão. Diz a palavra que novamente no versículo 8 diz: passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel e Ai a leste, e ali edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Graças a Deus por isso, a caminhada continua e o altar continua sendo edificado, a adoração continua sendo feita.
Então Deus aparece, manifesta a Abraão e ele faz um altar. Diz a palavra que novamente Deus aparece a Abraão e ele agora edifica outro altar e começa a invocar o nome do Senhor. Então o início de toda a história, o início de toda a trajetória, o início da história de Deus com Abraão, então estava sendo escrita em altares. Então todas as vezes que nós observamos, irmãos, o altar serve para um testemunho. O altar serviu para todas as vezes em que as pessoas estivessem passando por ali, observando aquele altar, eles iam se lembrar da história de Abraão, iam se lembrar da manifestação e aparição de Deus, confirmando na vida de Abraão. Então nós observamos que o altar, irmãos, ele foi feito para que sejais agora um testemunho. Novamente no capítulo 13, no versículo 18, diz que Abraão, ele chega até Hebrom e novamente ele edificou um altar ao Senhor. Mais uma vez, a sua trajetória, Abraão não estava parado, Abraão estava em movimento, Abraão estava na sua jornada, mas o coração de adorador, o seu propósito de estar adorando a Deus, estava então sendo manifesto onde ele estivesse, por onde ele fosse. E a palavra de Deus diz, irmãos, que todas as vezes em que Abraão estava edificando o altar, sempre Deus estava com ele, sempre Deus estava aparecendo, sempre Deus estava confirmando. E muitas das vezes, irmãos, nós recebemos promessas de Deus, todos nós temos promessas. Quantos de nós estamos aguardando cumprimentos de algumas delas? Algumas delas não cumpriram, algumas delas não aconteceram, mas nós não podemos voltar atrás e nós não podemos jamais olhar para trás, sabendo que quem nos prometeu é fiel, sabendo que quem nos prometeu é verdadeiro. Então nós observamos, irmãos, a história de Abraão e a importância que ele estava mostrando em ter altar, em fabricar altar, em edificar altares. E nós observamos, irmãos, que o altar é um lugar de sacrifício, de renúncia. O altar é um lugar, irmãos, de arrependimento. O altar é um lugar, irmãos, de adoração. E nós hoje precisamos, irmãos, termos o cuidado disso. Nós somos chamados, irmãos, para um propósito. Nós somos chamados, irmãos, para termos verdadeiramente uma história e deixarmos um legado. E nós precisamos, irmãos, observar aquilo que nós estamos deixando. Qual é a lição que nós estamos deixando? Qual a história que está sendo escrita? Abraão, ele foi reconhecido como pai da fé, um homem que adorava a Deus. E nós observamos, irmãos, que Deus havia estabelecido uma promessa a Abraão, dizendo: olha, você vai ser pai de multidões, de ti sairá uma grande nação. E nós observamos Abraão, 75 anos. Sara, sua esposa, era incapaz de gerar filhos pela sua idade. Isso era impossível, isso não tinha nenhuma condição de acontecer. E nós vamos observar, irmãos, que durante a trajetória de vida, toda a nossa trajetória, irmãos, ela é feita de desafios, ela é feita de verdadeiramente de ousadia, onde nós não podemos ficar nos limitados a situações, condições, previsões, nada disso. Nós precisamos ouvir aquele que nos prometeu, obedecer àquele que nos chamou. Então Abraão, ele recebe a bênção do Senhor, irmãos, e a palavra diz que nasce Isaque, o filho da promessa. O filho que agora ele havia segurado nos seus braços. E Deus, irmãos, ele quis agora mais uma vez provar onde estava o coração de Abraão. Se estava apegado em coisas, se dava tanta importância às bênçãos, qual era o lugar de Deus
na vida de Abraão, qual era o lugar de Deus no altar de Abraão. E Deus faz agora, irmãos, o maior desafio, onde nós vamos observar como se pode Deus fez uma promessa, cumpre a promessa, e agora requer a promessa, requer a bênção. Que Deus é esse? E nós vamos observar, irmãos, que Deus, ele exige para que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. Mas o coração do adorador, irmãos, ele não se importou. O coração de adorador não murmurou, o coração de adorador não agora reclamou de nada, mas simplesmente obedeceu. Simplesmente ele agora caminhou para o lugar onde devia chegar. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que ele sobe até aquele monte Moriá. Então nós observamos que Abraão, Isaque, tem o fogo, tem a lenha, mas não tem o sacrifício, não tem agora o cordeiro. Mas Abraão disse: Deus proverá, Deus haveria de prover, Deus haveria de cuidar, Deus haveria de surpreender. E a palavra diz que ao chegarem até aquele monte, Abraão edificou o seu último altar, o altar do sacrifício. Abraão edifica o último altar, aonde ele agora era necessário ele agora ser colocado à prova. Coloca Isaque naquele altar, coloca Isaque em cima daquele altar de pedras e ele estende a sua mão para agora sacrificar o seu filho, mas uma voz do céu diz para que ele não fizesse mal àquele jovem, porque agora ele reconhecia que o coração de Abraão era o coração de adorador. E quando Abraão se dispôs a sacrificar, e quando Abraão entregou o que era precioso a ele, o que Abraão agora desprendeu de tudo aquilo, irmãos, a palavra diz que Deus proveu o sacrifício, proveu o cordeiro. Então não era mais Isaque, mas assim um cordeiro que foi sacrificado no altar. Quando Abraão ele abre o seu coração, quando Abraão não se importa com consequências, mas a obediência estava agora ali sendo determinante na vida de Abraão. Ele coloca ali agora Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar, o adorador em primeiro lugar. Então ele começa a colocar aí no seu coração, irmãos, verdadeiramente um sentimento de amor por Deus e demonstrar este amor pelo Senhor. Mas Deus, irmãos, estava provendo. Quando Abraão se entrega, quando Abraão entrega o que é mais precioso, quando Abraão entrega o que é mais valoroso, Deus proveu o sacrifício. E esta palavra, irmãos, ela vem hoje ao encontro da nossa fé. Ela vem ao nosso encontro. Porque muitas vezes nós estamos nos achegando a Deus, estamos dispostos a adorar a Deus, mas nós gostamos e queremos, e muitas vezes fazemos, irmãos, concessões, impomos condições. Nós oferecemos a Deus um sacrifício aleijado, um sacrifício imperfeito, e nós queremos que Deus aceite o nosso sacrifício. Nós não estamos muitas vezes dispostos a abrir mão de certas coisas, nós não estamos dispostos a sacrificar algumas coisas em adoração a Deus. Nós queremos servir a Deus de qualquer jeito, adorar a Deus de qualquer maneira. Mas Abraão estava deixando, irmãos, um exemplo aqui que era necessário nós, onde nós estivermos, onde nós formos, com quem nós estivermos, que nós venhamos ser, irmãos, edificadores de altares. Que a nossa casa, irmãos, e nós estejamos edificando um altar dentro da nossa casa. Que em nosso trabalho nós estejamos edificando um altar em nosso trabalho. Em nossos momentos de lazer, nós venhamos estar adorando a Deus. Não importa onde nós estivermos, nós somos chamados para seguir o exemplo de Abraão e sermos edificadores de altares.
Deus nos chamou, irmãos, para nós sermos verdadeiramente um altar onde nós venhamos a oferecer, irmãos, cada vez mais o nosso melhor a Deus. Se você cante melhor para Deus. Se você pregue mais agora em adoração a Deus. Que você se entregue verdadeiramente a Deus, que você faça verdadeiramente um esforço maior que nós precisamos. Muitas vezes nós não estamos dispostos. Mas Deus se importa somente com o coração. Muitas vezes nós já ouvimos esta palavra, esta frase, mas não é bem isso, irmãos. Deus espera de nós arrependimento, renúncia. Deus espera de nós que nós venhamos abrir mão, irmãos, das nossas razões, do nosso eu, do nosso orgulho. E é necessário levar para o altar, irmãos, e sacrificar. É necessário nós rasgarmos o nosso coração em adoração a Deus. Abraão não se importou com o dia de amanhã, não se importou porque sabia que Deus era poderoso e era fiel na vida dele. Deus, irmãos, não ia agora entregar uma bênção, ia agora tomar esta bênção, nada disso. Nosso Deus não é isso, nosso Deus não faz isso. Mas o que nós precisamos hoje, irmãos, a ter uma reflexão: qual o altar que nós estamos sendo, irmãos? O que nós estamos oferecendo, irmãos? A igreja do Senhor hoje, irmãos, ela está sendo contaminada com fogo estranho. Há muito fogo estranho nos altares. Há muito sacrifício, irmãos, onde Deus não está aceitando, pelo contrário, Ele está vomitando sacrifícios abomináveis a Deus. E nós precisamos, irmãos, nos despertar para isso, porque os milagres não têm deixado mais, os milagres têm deixado de acontecer, porque não está tendo conversões na igreja, porque não há mais batismo com o Espírito Santo, porque não há mais a glória de Deus. Porque nos altares, irmãos, o sacrifício está sendo oferecido de qualquer jeito. Onde ali agora, quem oferece o sacrifício quer ser maior e quer receber toda a honra para ele mesmo. Mas Abraão não, irmãos, ele estava nos dando um exemplo, que todas as vezes ele edificava um altar para adorar a Deus, para invocar o nome do Senhor. E é isso que o Senhor espera de mim, espera de você, que nós estejamos vivendo para adorar, para exaltar e para glorificar o nome do Senhor. E é esse modelo, irmãos, de altar que nós precisamos ser. Quando nós voltamos à palavra que nós lemos sobre o profeta Elias, um servo de Deus, um homem de Deus, um profeta que surge nos momentos mais críticos da nação de Israel, onde o povo havia abandonado a Deus, o pecado da idolatria, da feitiçaria, estava tomando conta de todos. Acabe, juntamente com Jezabel, introduziram o pecado e corromperam a nação e afastou agora a presença de Deus ali agora das nações. E nós vamos observar, irmãos, que consequências terríveis trouxeram por causa da rebeldia, por causa da desobediência. Nós vamos observar, irmãos, que agora estava acontecendo coisas terríveis. Então o profeta Elias, ele traz uma palavra, irmãos, dizendo ao rei Acabe: o seu ministério não começou em qualquer lugar. O ministério de Elias não começou, irmãos, quando as coisas estavam bem, mas começou, irmãos, quando as coisas estavam mal. Começou quando as coisas estavam difíceis. Ele chega até o rei Acabe dizendo: olha, 3 anos e 6 meses não vai chover, não vai cair água, vai secar as fontes, vai secar os rios, vai perder todas as plantações, a fome, a miséria vai prevalecer. E nós vamos observar, irmãos, que todas aquelas palavras que são da boca do homem de Deus, Deus assinou embaixo. Não foi Deus que disse, foi o próprio Elias disse: segundo a minha palavra. Então o homem de Deus tem autoridade. O homem de Deus, que é um altar de Deus, que é um altar de adorador a Deus, tem autoridade. E Deus não deixa envergonhar
Deus não deixa a sua palavra cair por terra. E assim sucede. 3 anos, 6 meses, a terra uma sequidão, a miséria, fome, pobreza. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Elias, ele lança um desafio. Ele convoca os profetas, 450 profetas de Baal e 400 de Azera. 850 profetas se reúnem ali agora naquele monte para um desafio. Elias lança um desafio a eles. Se querem servir a Deus, servem. Se não querem, então não servem. Não era para ficar em dúvida, não era para ficar agora entre dois pensamentos. E isso tem sido muitas vezes, irmãos, a realidade. Isso tem sido muitas vezes, irmãos, o dia a dia em que nós estamos habituados dele, que nós estamos vivendo hoje. As pessoas, a igreja, não sabe mais se serve a Deus, se agrada ao mundo, se adora a Deus ou se adora as coisas do mundo, se faz a diferença no mundo ou se o mundo é referência dentro da igreja. A igreja muitas vezes está sem uma identidade, sem um caminho, mas Elias estava convocando o povo, estava desafiando o povo para que eles se posicionassem. Então diz a palavra que eles começam a invocar o seu Deus, clamam a ele de manhã, à tarde, e nada acontece, não tem resposta, não acontece nada. Agora era a vez do homem de Deus, agora era a vez do profeta de Deus realizar agora o propósito. Diz a palavra que ele chama todos. E a primeira atitude que Elias toma, irmãos, ele pegou 12 pedras, simbolizando 12 pedras, 12 tribos. E diz a palavra que ele começa, irmãos, a edificar o altar, a colocar pedra sobre pedra, a colocar as coisas no lugar. O altar estava quebrado. O altar estava em ruínas. Elias, ele obedeceu, irmãos, o processo, a etapa. Ele não começou clamando, não começou cantando, não começou falando em línguas estranhas, não começou profetizando, não começou ministrando, nada disso. Ele se prostra e começa, irmãos, a edificar o altar, porque o altar estava quebrado. O altar estava em ruínas. E ele sabia, irmãos, que não haveria resposta. Ele sabia que não teria como sacrificar com o altar em ruínas. Ele sabia que não havia condições de Deus se agradar daquele sacrifício. Ele começa a edificar o altar, começa a colocar as coisas no lugar e começa a colocar agora, irmãos, o sacrifício em cima do altar. Ele começa agora, irmãos, a mostrar a verdadeira adoração, o sacrifício que agrada a Deus, o altar como deve estar preparado para o sacrifício. Então ele faz não uma oração eloquente, uma oração cheia de palavras bonitas. Ele não se preocupa em orar, em chamar a atenção de Deus com palavras maravilhosas demais, porque não é isso que chama a atenção de Deus, não é isso que agrada o coração de Deus, não é isso que atrai os ouvidos do Senhor. Ele começa fazendo uma oração simples. Ele começa ali agora a mostrar, irmãos, a todo aquele povo, irmãos, como é que o Senhor estava requerendo, o que o Senhor estava esperando da parte deles. Então Elias edifica um altar ao Senhor, coloca o sacrifício e faz uma oração simples. Se sou homem de Deus, desça fogo dos céus e consuma o sacrifício. Isso não aconteceu 2 meses depois, 1 ano depois. A palavra de Deus diz que no mesmo instante desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu até o altar. Deus respondeu com fogo
a oração e Deus aceitou o sacrifício, porque estava diante, irmãos, de um altar edificado, de um altar preparado, um sacrifício que estava ali agora sendo oferecido. Então muitas vezes nós observamos, irmãos, porque muitas vezes orações não são respondidas, milagres não acontecem, porque altares estão ruínas, altares estão quebrados, altares estão, irmãos, cheios de entulhos, cheios de lixo, altares que estão, irmãos, sendo oferecidos para outros propósitos. Nesse altar Deus não vai manifestar, nesse altar Deus não vai responder. Quando nós olhamos, 12 pedras foram usadas, e talvez hoje, irmãos, em alguma área da nossa vida, em alguma área do nosso altar, está faltando ordem, está faltando conserto, está faltando, irmãos, reconciliação, está faltando arrependimento. Talvez as 12 pedras, irmãos, eles estavam dizendo: olha, essa primeira pedra é a pedra do arrependimento, a segunda pedra, a pedra da adoração, a pedra do conserto, a pedra da fé, a pedra da obediência, a pedra da adoração, a pedra da fidelidade, a pedra do amor. Então talvez Elias foi enumerando ali, irmãos, cada pedra daquela ali, um nome, dando uma advertência àquele povo, porque o altar estava indo, porque Deus havia agora tirado o seu favor, tirado as suas bênçãos, porque Deus havia permitido a calamidade. O altar estava em ruínas, irmãos, mas foi necessário para que aquele homem de Deus, ele se posicionasse, se levantasse, para que as pedras fossem colocadas no lugar. E hoje talvez a sua vida, algo que precisa ser consertado, talvez o seu altar está em ruínas, talvez o seu altar está quebrado, e não tem como oferecer um sacrifício, não tem como ofertar nada a Deus, e talvez você até tenha tentado, mas não tenha obtido resposta, não tenha obtido de Deus o seu favor. Deus nesta noite traz uma palavra para mim, para você, para que nós tenhamos a ter uma reflexão da nossa vida, uma reflexão da nossa adoração, como nós estamos diante de Deus. Todas as pessoas que passavam por aquela região de Hebron, de Betel, todas elas viam, irmãos, que ali tinha passado um adorador. Os altares permaneceram como testemunho na vida de Abraão. E nós precisamos, irmãos, estar deixando, irmãos, verdadeiramente um legado. Nós precisamos estar agora reconhecendo que as pessoas olham em nós e vejam verdadeiramente, irmãos, que altar que nós estamos sendo, o sacrifício que nós estamos oferecendo, que testemunho nós estamos dando. É tempo, irmãos, da igreja se levantar, é tempo da igreja voltar à edificação. Muitas igrejas estão em ruínas, altares estão ruídos. Muitas vezes a palavra é pregada, mas ela não obtém resposta. Muitas vezes a palavra é pregada, mas ela não traz frutos, não traz a